Capítulo 2. O monge e o executivo. O velho paradigma. Se você não pode mudar a direção, terminará exatamente onde partiu. Antigo provérbio chinês. Eu estava totalmente acordado às 5:45 da manhã, mas não sentia muita vontade de sair da cama. Porém, como sabia que Simeão estaria esperando por mim na capela, abandonei as cobertas quentes, joguei um pouco de água no rosto e fui ao seu encontro. Simeão estava sentado na mesma cadeira que ocupava as 5 cerimônias diárias. Ele acenou para mim e eu me sentei perto dele. Desculpe-me por tirá-lo da cama tão cedo, eu disse. Não se preocupe, eu acordo muito cedo, John. Estou feliz porque podemos passar algum tempo junto. Perguntei ao reitor ontem se podia tomar café da manhã com você, mas ainda não tive resposta. Ele concordou em permitir que quebrássemos o grande silêncio antes da cerimônia das 5:30. Eu estou muito grato por isso. Ele é realmente muito generoso, pensei. Diga-me, John, o que você tem aprendido? Muitas coisas, respondi. Achei aquele conceito de poder e autoridade muito interessante. Mas, Simeão, fiquei sem graça quando me pegou por não estar ouvindo o que Kim dizia ontem. Ah, sim, tenho notado que você não ouve muito bem. O que você quer dizer com isso? Perguntei na defensiva. Sempre me considerei um bom ouvinte. Ontem de manhã, quando nos conhecemos em seu quarto, você me interrompeu no meio de uma frase 3 vezes. Isso sinceramente não me afeta, John. Mas tenho receio que as mensagens que você transmite às pessoas que lidera quando as interrompe dessa maneira. Ninguém lhe falou nada sobre esse mau hábito? Não, realmente não. Menti, sabendo que uma das maiores queixas de Raquel a meu respeito era que eu nunca deixava as pessoas terminarem uma frase. Isso frustrava muito meus filhos. Raquel sempre repetia que provavelmente eu fazia as mesmas coisas no trabalho, e talvez ninguém jamais tivesse tido coragem de me dizer. Mas certa vez no trabalho, alguém o fez isso. Foi durante uma entrevista com um gerente de produção que estava se demitindo para ir trabalhar num concorrente. Ele me disse que eu era o pior ouvinte que tinha conhecido. Não dei muita importância à sua colocação, pois o considerava um traidor. Mas agora vi que precisava realmente essa observação ser feita. Quando você interrompe as pessoas no meio de uma frase, John, você envia uma mensagem negativa. Número 1, se você me interrompeu é porque você não estava prestando atenção no que eu estava te dizendo. Você que na sua cabeça estava ocupada com a resposta. Número 2, se você se recusa a me ouvir, não será valorizada a minha opinião. Finalmente, você deve acreditar que o que tenho a dizer é muito mais importante do que eu tenho a dizer, John. Essas mensagens são desrespeitosas e o líder, você não pode evitá-los. Mas não é assim que eu me sinto, Simeão, retruquei. Tenho muito respeito por você. Seu sentimento de respeito deve se expressar através das suas ações a respeito, John. Acho que tenho que trabalhar isso, respondi apressadamente, querendo mudar de assunto. Fale-me de você, John. Simeão, como se eu estivesse lendo a minha mente. Durante 5 minutos, relatei a Simeão uma breve autobiografia. E nos 5 minutos seguintes, falei das coincidências que Simeão e do sonho recorrente. Simeão ouviu atentamente como se nada mais no mundo tivesse importância, além do que eu estava lhe dizendo. Ele me olhava diretamente nos olhos e balançava a cabeça para mostrar que compreendia, mas não deu muita palavra até que eu terminei. Depois de 1 minuto ou 2 em silêncio, ele disse: Obrigado por compartilhar sua história, Joe. É fascinante. Adoro ouvir a respeito da jornada das pessoas através da vida. Nada é tão especial, eu disse, me diminuindo. O que você acha dessas coincidências, Simeão? Ainda não estou certo, John. Ele me disse, afregando o queixo. Tenho a tendência de concordar com a sua esposa, que provavelmente isso significa alguma coisa. Nosso inconsciente e os sonhos que ele nos fornece têm uma riqueza indescritível que estamos apenas começando a compreender. Sim, suponho. Então, como posso ser útil a você essa semana? Acho que gostaria de roubar um pouco do seu cérebro. E se pudesse, realmente estou lutando um bocado esses dias. Minha mente é um verdadeiro turbilhão. Qualquer um imagina que um sujeito que tem tudo que todos poderiam desejar deveria estar mais contente e feliz. Mas como lhe disse, esse não é o meu caso. John, levei muitos anos para aprender que não são as coisas materiais que nos trazem alegria na vida. Simeão disse como se estivesse declarando uma verdade universal. Olhe em torno de nós.
a maioria dos prazeres da vida são totalmente grátis. Você realmente acha isso, Simeão? Só para começar, John, pense no amor, no casamento, na família, nos amigos, filhos, netos, no nascer do sol, nas noites, nas luas, na estrela brilhando, nas crianças, nos dons, no tato, no gosto, olfato, audição, visão, na boa saúde, nas flores, lagos, nuvens, sexo, na capacidade de fazer escolhas, na própria vida. Todos são grátis, John. Alguns frades começaram a entrar na capela e eu soube que, nesta hora, estava quase chegando ao fim. Acho que devo aprender algumas coisas com você esta semana. Não sei o que será, mas estou desejoso de continuar. Preciso ter minha vida de volta, de novo, antes de perder o emprego, até a família. Mas para ser honesto com você, na realidade, estou me sentindo pior aqui. Quanto mais ouço você, mais percebo o quanto estou fora da linha. Acho que nunca me senti tão por baixo. Este é o lugar perfeito para recuperar a vida, Simeão respondeu. Havia um murmúrio na sala de aula, quando o relógio começou a bater 9 horas daquela manhã. Simeão sorriu para o grupo e disse gentilmente: acho que alguns de vocês estiveram lutando com alguns dos princípios que discutimos ontem. Você está certíssimo, o sargento explodiu, como se falasse para todo o grupo. Essa história de conto de fadas vai contra tudo que nós aprendemos no mundo real. O pregador balançou a cabeça. O que você quer dizer com todos nós? Talvez você tenha que desafiar alguns dos seus velhos paradigmas, soldado. O que é um paradigma, pregador? Resmungou o sargento. Algo que você tirou da Bíblia? Simeão assumiu a direção. Paradigma é uma boa palavra. Paradigmas são simplesmente padrões psicológicos, modelos ou mapas que usamos para navegar a nossa vida. Nossos paradigmas podem ser valiosos até salvar nossas vidas quando usamos adequadamente, mas podem se tornar perigosos se os tornarmos como verdades absolutas, sem aceitarmos qualquer possibilidade de mudança e deixarmos que eles filtrem as nossas informações. E as mudanças acontecem no correr da vida. Agarre-se paradigmas ultrapassados pode nos deixar paralisado enquanto o mundo passa por nós. O sargento disse: está bem agora, compreendi. Mas velhos paradigmas era que os frades eram estranhos e os mosteiros deviam ser evitados a todos os custos. Graças ao meu capitão que insistiu em mandar-me para cá. Tenho o prazer de dizer que esses paradigmas estão sendo desafiados aqui nesta semana. Ele levantou os olhos e suspirou. Todos rimos, mas ninguém riu mais do que Simeão. Acho que devo lhe agradar, Greg. Simeão respondeu com um sorriso. Como exemplos de paradigmas perigosos, pense na visão de que o mundo, que uma garotinha vítima de um pai abusivo poderia desenvolver. Provavelmente ela desenvolveria a ideia, o paradigma de que homens adultos não devem ser confiáveis. Enquanto ela fosse criança, esse paradigma a levaria a afastar-se do pai. Entretanto, ela o transferiu para um mundo adulto e é provável que quando cresça tenha grandes dificuldades com homens. Compreendo, disse a enfermeira. O paradigma da menina pequena era nenhum homem é confiável, mas o paradigma adequado é que os homens não são confiáveis. No entanto, a menina ficaria impregnada pelo mundo e o modelo que serviu para ela enquanto viveu no lar daquele irresponsável, e o transferir inadequadamente para a sua vivência no mundo adulto. Exatamente, Kim. Simeão continuou. Por isso é importante que desafiarmos continuamente os paradigmas a respeito de nós mesmos, do mundo, e tornarmos em nós, de nossa organização e das outras pessoas. Lembre-se que o mundo exterior entra em nossa consciência através dos filtros que nossos paradigmas nem sempre são os corretos. Eu acrescentei, li em algum lugar que não vemos o mundo como ele realmente é, mas como nós o somos. O mundo parece muito diferente dependendo de nossas perspectivas. Ele parece diferente se sou rico ou pobre, doente ou saudável, jovem ou velho, negro ou branco. Minha mulher vê o mundo de maneira muito diferente da minha, acredite-me. A diretora disse, acredito que foi Mark Twain, que falou que devemos ter cuidado para desenvolver as lições adequadas de nossas experiências. Deus como exemplo, ou o gato que se senta ao fogão quente. Como a experiência foi dolorosa, ele jamais se sentará em qualquer fogão, nem quente e nem frio. Excelente, Simeão reagiu com um seu sorriso costumeiro. Pense nos velhos paradigmas. O mundo é plano, o sol gira em torno da terra. A salvação virá se você for uma boa pessoa. As mulheres não podem votar, os negros são inferiores, a monarquia deve governar as pessoas. Cabelos longos e brincos,
são somente para mulheres e assim por diante. Novas ideias e maneiras de fazer as coisas estarão sempre sendo desafiada e até rotulada como hetéticas coisas do diabo, comunistas. Desafiar os velhos caminhos requer muitos esforços, mas acomodar-se nos paradigmas ultrapassados também. O mundo está mudado tão rapidamente que podemos ficar paralisados se não desafiarmos nossas crenças e paradigmas. A treinadora declarou: "Eu gostaria de saber se esta é a razão do progresso contínuo tão grande nesses dias. Se uma organização não está desafiando suas crenças e as velhas maneiras de fazer as coisas, a concorrência e o mundo simplesmente a ultrapassam por outro lado, constatando que as pessoas têm muita dificuldade em mudar. Por que, Simeão?" Simeão respondeu rapidamente: "As mudanças nos desinstala, nos tira da zona de conforto e nos força a fazer coisas de modo diferente. O que é difícil? Quando nossas ideias são desafiadas, somos forçados a repensar nossa posição, e isso é sempre desconfortável. É por isso que, às vezes, de refletir sobre o comportamento e enfrentar as árduas tarefas de mudar seus paradigmas, muitos se contentam em permanecer para sempre paralisado em seus pequenos trilhos." A diretora fez uma careta. "Um trilho é uma espécie de caixão sem alças." A treinadora contribuiu: "O progresso contínuo é fundamental para as pessoas, para as organizações, para nada permanecer igual à vida. A natureza nos mostra claramente que ou você está vivo e crescendo, ou está morrendo, morto e declinado." Simeão acrescentou: "Quase todos compram a ideia do progresso contínuo, mas por definição é impossível melhorar, a não ser que mudemos. São sempre pessoas corajosas da linha de frente que desafiam e fazem perguntas que abrirão os caminhos para as outras." Lord Bernard Shaw, a diretora aparteou-se de novo, disse uma vez que o homem sensato se adapta ao mundo. O insensato persiste em tentar adaptar-se o mundo a si mesmo. Portanto, todo progresso depende do homem insensato. "Muitas vezes digo a minhas jogadoras", acrescentou a treinadora, "que é melhor ser o cão-guia da matilha por 3 razões. A primeira é que ele abre o caminho. Segunda, é o primeiro a ver as paisagens. A terceira, ele não fica olhando para o rabo dos outros o tempo todo." "Obrigado, Chris. Eu ainda não tinha ouvido isso." Simeão riu. Ele caminhou em direção ao quadro e escreveu exemplos de velhos e novos paradigmas, enquanto o grupo trocava as ideias. Velhos paradigmas versus novos paradigmas. Invencibilidade dos Estados Unidos. Novo paradigma, concorrência global. Velho paradigma, administração centralizada. Nova, administração descentralizada. Velha, Japão, produtos de má qualidade. Nova, Japão, produtos de ótimas qualidade. Velha, gerenciamento. Novo, a liderança. A velha, eu penso. O novo, a causa e efeito. A velha, apego ao modelo. A nova, melhoria contínua. A velha, lucro a curto prazo. A nova, lucro a curto e longo prazos. Velha, trabalho. Nova, sócios. Velha, evitar temer mudanças. As novas, as mudanças é constante. A velha está razoável. A nova, defeito zero." Simeão continuou: "Claro, temos velhos paradigmas sobre como dirigir organizações que precisam ser desafiadas. Esta entrada no novo milênio. Como a menininha podemos estar carregando bagagens velhas e paradigmas organizacionais inadequados para um mundo em constante evolução? Segundo vocês, quais seriam os paradigmas predominantes na administração de uma organização hoje?" O sargento, como sempre, foi rápido. "Estilo piramidal de administração. A vertice para baixo. Faça o que eu digo. Se eu quiser sua opinião, eu daria a você mesmo. Viver segundo a regra de ouro, que diz que quem tem ouro faz as regras." Simeão dirigiu para o quadro outra vez, vagarosamente, dizendo: "Vamos falar de paradigmas da administração de estilo piramidal e por que se tornou tão popular." Ele desenhou um grande triângulo, subdividido em 5 partes. "Nossa administração em estilo de pirâmide é um velho conceito herdado do século da guerra e monarquia. Nas forças armadas, por exemplo, temos os generais no topo, os coronéis seguidos dos capitães, tenentes, sargento, e adivinha quem está lá embaixo?" "O soldado", Greg disse.
As tropas da linha de frente muitas vezes referem-se às mesmas como soldado e se orgulham muito disso. Obrigado, Greg. A quem é que fica mais próximo do inimigo? O general ou o soldado? Claro, soldados, disse a treinadora. Simeão começou a colocar títulos de direção organizacional sobre os títulos militares, dizendo: vamos dar um passo de cada vez e adaptar esse modelo militar às nossas organizações de hoje. Vamos colocar o presidente no lugar do general e os vice-presidentes dos coronéis e os generais intermediários, os capitães e os tenentes e os supervisores dos sargentos. Agora adivinha quem está na base da organização típica? O soldado. 3 de nós responderam em uníssono. Não são mais os soldados, pregador, anunciou. Agora nós nos referimos a eles como os empregados ou associados. Obrigado, Liz. Simeão sorriu. E de onde está o cliente neste modelo? Quem está mais próximo do cliente? O presidente ou os caras que executam o trabalho e agregam valor ao produto? Espero que essa resposta seja óbvia para vocês. E então ele disse: meu chefe costumava me lembrar que as pessoas que colocam vidro nas caixas em nossas fábricas são as mais próximas dos clientes. Quem dizer, eu posso até conhecer os clientes pessoalmente e convidá-los para almoçar ocasionalmente, mas as coisas mais importantes é que está dentro da caixa. Quando ele tira a tampa, é a última pessoa a tocar naquele vidro, é o trabalhador. Acha que isso faz mais próximo dos clientes? Pirâmide do velho paradigma. Numa organização, o presidente, no exército, o general. Numa organização, o vice-presidente, no exército, os coronéis. Em uma organização, gerentes intermediários, no exército, os capitães e tenentes. Numa organização, os supervisores, no exército, o sargento. Em uma organização, os empregados, os associados, operacionais. Em um exército, os soldados, a tropa. E na base, numa organização, é o cliente. No exército, o inimigo. Esse é o velho paradigma. Sim, ouvi dizer que o executivo se sente muito sozinho no topo, mas todos os outros também estão sozinhos, porque cada um está tratando de executar o seu trabalho. Teresa deixou escapar. Então, você tem um modelo que se parece um pouco com este. Simeão anunciou o afastamento-se do quadro e perguntou: este é um bom modelo ou paradigma para dirigir uma organização hoje? Uma coisa é certa, respondeu o sargento, um tanto na defensiva. Este é um modelo eficiente de realizar o trabalho. Nosso país alcançou grande projeção usando esse estilo. Foi um sucesso durante muito tempo. Bem, comentou o pregador, parece muito natural que depois de grandes vitórias do princípio do século XX as pessoas voltassem para casa acreditando que esse estilo de poder, de cima para baixo, de obedecer ordens sem questionar, fosse o melhor para conseguir o que queria. Muitas pessoas provavelmente voltaram para casa elegendo essa maneira como a melhor maneira e talvez a única de conduzir seus negócios, seus lares, os times esportivos, as igrejas, organizações não militares. É indiscutível que o modelo militar foi eficiente para ganhar guerras. Simeão concordou, balançando a cabeça. Mas eu me pergunto, ao como a história da menininha do nosso exemplo, não transferimos inadequadamente um modelo que serviu perfeitamente bem na defesa de terras e crianças para um mundo onde o mesmo modelo não era tão eficiente? Esse modelo nos serve bem hoje ou há caminhos melhor? Sabe-lhe, começou. Quando olho para o modelo no quadro, eu fico admirado por termos clientes no mesmo lugar do inimigo. Você acredita mesmo que as organizações veem o cliente como inimigo? Com certeza eu não gostaria que fosse assim, pelo menos conscientemente. Kim respondeu. Mas quando olho para esse estilo de administração de cima para baixo, fico preocupada com as mensagens que estão sendo enviadas para os empregados. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Na organização, todos estão olhando para cima, para o chefe e longe do cliente. E respondeu rapidamente. Linda observação, Kim. Simeão exclamou. Isso é exatamente o que acontece com a mentalidade ou paradigma de cima para baixo. Se eu tivesse que ir em uma organização e perguntasse aos empregados quem são e onde estão tentando agradar, a quem eles servem, qual seria a resposta da maioria? Respondi sem hesitar. Eu gostaria de pensar que eles diriam o cliente, mas receio que dirão o patrão. Sim, de fato estou seguro de que os empregados da minha fábrica diriam algo como: eu estou aqui para fazer meu chefe feliz. Se o chefe estiver feliz, a vida é boa. Triste, mas provavelmente verdadeiro. É honesto de sua parte reconhecer isso, John, afirmou Simeão. Minha experiência tem sido a mesma. Hoje, em muitas organizações, as pessoas
se empenha sobretudo em manter o patrão feliz. E quando todo mundo se empenha em manter o chefe feliz, quem se preocupa em manter o cliente feliz? A diretora parecia um tanto confusa quando disse vagarosamente: "Ah, e isso é muito triste. Talvez a pirâmide esteja de cabeça para baixo. Talvez o cliente precise estar no topo. Isso não faz sentido algum?" "Claro que faz, Teresa", respondeu o pregador. "Porque se o cliente não estiver sendo servido e mantido feliz, vai haver um próximo seminário, porque logo estaremos desempregados." Simeão encaminhou-se para o quadro. Seguindo o que Teresa disse: "Suponha que nosso paradigma de cima para baixo esteja de cabeça para baixo. Suponha que um modelo que serviu perfeitamente bem num certo tempo e lugar não esteja adequado hoje. E se, como Teresa surgiu, invertêssemos o triângulo e colocasse o cliente no topo, e como dissessemos anteriormente, os mais próximos do cliente fossem os associados, os empregados, apoiados pela linha de frente dos supervisores e assim todo o resto, o novo modelo poderia se parecer com esse." Simeão se afastou-se do quadro. "Acho que você está vivendo uma ilha de fantasia", Simeão exclamou o sargento. "Você está dizendo que os empregados deveriam estar no topo, dirigindo o negócio? Acho que todo esse papo engraçado na teoria, mas esqueça, ele não é o mundo real. O paradigma seria, então, o cliente no topo do negócio, os associados, os empregados atendendo esse cliente, os supervisores apoiando, os gerentes dando suporte aos supervisores, os vice-presidentes entendendo as necessidades dos gerentes e o presidente, os vice-presidentes." Simeão sorriu placidamente. "Por favor, aguente-se mais um pouco." "Tô dois, Greg. Vamos imaginar uma organização como mostra a pirâmide, uma organização onde os empregados da linha de frente estivessem servindo os clientes e garantindo que sua verdadeira necessidade estivesse sendo satisfeita. Também que o supervisor da linha de frente começasse a ver os empregados como os clientes e se dedicasse a identificar e preencher suas necessidades e assim por diante, pela pirâmide abaixo. E isso iria requerer que cada gerente adotasse uma nova atitude, um novo paradigma, reconhecendo que o papel do líder não é impor regras e dar ordem à camada seguinte. Em vez disso, o papel do líder é servir. Que paradoxo interessante. E se estivesse tudo de cabeça para baixo, talvez liderássemos melhor servindo? A enfermeira, segundo, no hospital eu sempre digo aos meus supervisores que o seu trabalho consiste em remover todos os obstáculos, todos os entraves para que os empregados possam servir aos pacientes. Eu lhes digo para que verem como gigantescos niveladores de estradas, removendo todos os quebra-mola e ao longo do caminho usando suas palavras. Simeão, remover os obstáculos seria servir as pessoas? Isso mesmo, o pregador acrescentou. Infelizmente, muitos gerentes colocam obstáculo em vez de removê-los. Eu costumava chamar os supervisores que passavam os dias colocando obstáculos de gerentes gaivotas. Um gerente gaivota é aquele que periodicamente voa para dentro da área, faz muito barulho, engana as pessoas, talvez coma o seu almoço e desaparece. Acho que todos nós conhecemos alguns gerentes assim. É uma vergonha que tantos líderes gastem seu tempo falando de seus direitos como líderes em vez de suas terríveis responsabilidades como os líderes. Simeão sorriu. Está na hora da capela do meio-dia. Resumindo o que discutimos, um líder é alguém que se identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas as barreiras para que possa servir o cliente. De novo, para liderar, você deve servir. Viva Simeão, viva Simeão! O sargento cantou até perder o fôlego enquanto saía. Depois do almoço, eu resolvi andar um pouco na praia antes da aula. Greg perguntou se podia ir comigo, e eu menti polidamente. Seria ótimo. O sargento era a última pessoa com quem eu queria dar um passeio. Caminhamos um minuto em silêncio até que ele me perguntou: "O que você acha de todas essas coisas de poder versus autoridade e de servir as pessoas?" "Ainda não estou certo, mas continuo ouvindo", respondi. "Tenho dificuldade de acreditar que isso poderia funcionar no mundo real. É grego para mim." "Para nós dois, Greg." Eu disse apenas para ser agradável. Mas pela segunda vez, em menos de 5 minutos, eu mentia para Greg. As palavras de Simeão não eram línguas estrangeiras para mim. Reconheci a verdade quando as ouvi. Todos estavam presentes e curiosamente quietos quando o relógio tocou 2 vezes para iniciar a reunião da tarde. Antes que Simeão abrisse a boca, o sargento falou: "Sei que você era considerado um bom líder há alguns anos, e eu respeito isso." "Simeão, mas como posso acreditar que você tenha conseguido uma fama dizendo aos supervisores que fizeram o que os empregados queriam? Se eu tentasse liderar as pessoas desse jeito, perdoe-me,
haveria uma anarquia declarada. No mundo perfeito, você está certo. Mas fazer com que as pessoas queiram nunca funcionará deste modo. Sinto muito, Greg, começou Simeão. Acho que não fui claro sobre o que significa servir. Eu disse que os líderes deveriam se identificar e satisfazer as necessidades dos empregados e servi-los, atendê-los. Eu não disse que eles deveriam identificar e satisfazer as vontades das pessoas, ser escravo delas. Os escravos fazem com que os outros queiram. Os servidores fazem o que os outros precisam. Há um mundo de diferença entre satisfazer vontades e satisfazer necessidades. E como você definiria a diferença? Greg perguntou um pouco mais calmo. Simeão não hesitou. Como pai, por exemplo, se eu permitisse que meus filhos fizessem o que quisessem, acho que nenhum de vocês iria querer passar um tempo em minha casa. Porque as crianças estariam correndo, gritando e teríamos uma anarquia. Como você mesmo disse, dando o que as crianças querem. Estou seguro de não estar dando o que precisam. As crianças e os adultos precisam de um ambiente com limites. Um lugar onde haja padrões estabelecidos e onde as pessoas sejam responsáveis. Elas podem não querer limites e responsabilidades, mas precisam de limites e responsabilidades. Não fazemos a ninguém favor dirigindo lares ou departamentos indisciplinados. O líder nunca deve aceitar a mediocridade ou um segundo lugar. As pessoas têm a necessidade de receber estímulo para se tornarem melhor do que elas puderem ser. Talvez isso não seja o que querem, mas o líder deve estar sempre mais preocupado com a necessidade do que as vontades. Para minha surpresa, senti vontade de falar. Todos os trabalhadores de nossa fábrica querem ganhar $20 por hora. Se fôssemos pagar $20 por hora, provavelmente estaríamos falidos em poucos meses, porque nossa concorrência seria capaz de fazer o vidro muito mais barato. Se aceitarmos a reivindicação, poderíamos ter feito o que os empregados queriam, mas certamente não faríamos o que eles precisam, que é proporcionar empregos saudáveis e duradouros. O sargento acrescentou: sim, acho que é isso que os políticos fazem quando tomam suas decisões baseadas na última pesquisa. Pensam estar dando o que o povo quer, mas desconhece o que o povo realmente precisa. Mas como você diferencia a necessidade de vontade? Perguntou a enfermeira. A vontade, Simeão explicou, é simplesmente um anseio que não considera as consequências físicas ou psicológicas daquilo que se deseja. Uma necessidade, por outro lado, é uma legítima exigência física ou psicológica para o bem-estar do ser humano. Isso não é um pouco complicado? Kim questionou. Além do mais, as pessoas são diferentes, o que faz com que uma tenha necessidade diferente. Embora eu acho que há certas necessidades, como receber tratamento respeitoso, que são universais. Grande questão, Kim. A parte aí. Meus filhos mais velhos, John Jr., era uma criança de vontade forte, enquanto minha filha Sarah era mais dócil. Com certeza eles têm necessidade diferente, e isso exigiu de nós, pais, diferentes estilos de tratamento para lidar com essas necessidades individuais. O mesmo vale para o lugar onde eu trabalho. Um novo empregado certamente tem uma série de necessidades diferentes das que alguém que trabalha há 20 anos e conhece perfeitamente suas tarefas. Pessoas diferentes têm necessidades diferentes, e por isso acho que o líder precisa ser flexível. Simeão continuou. Se o papel do líder é identificar a necessidade e satisfazer as legítimas necessidades das pessoas, nós deveríamos estar nos perguntando constantemente quais são as necessidades das pessoas que eu lidero. Quero desafiar vocês a fazer uma lista das necessidades que as pessoas têm em sua casa, na igreja, na escola, onde quer que lá vocês lideram. E se não conseguir dizer quais são as necessidades dos que trabalham com você, pergunte-se quais são as minhas necessidades. Isso os ajudará a descobrir a dos outros. Greg adiantou. Bem, Chuck, o operador de retroescavadeira, necessita de uma boa máquina, de ferramentas adequadas, de treinamento, de material, de um salário justo e de um ambiente de trabalho seguro. Isso o faria feliz. Simeão replicou. Eis um bom começo, Greg. Tudo o que você disse supre muito bem a necessidade física de Chuck. Mas lembre-se, ele tem a necessidade psicológica que precisa ser satisfeita. Quais seriam essas necessidades? A enfermeira, a mais brilhante das participantes do retiro, pensei e levantou-se. Caminhou em direção ao quadro e desenhou outra pirâmide. Depois disse, não posso acreditar que estou fazendo isso, mas vou observar, Simeão, falando com
quando tenho vontade de falar. Queridinha do professor, gritei ela. Pare com isso, John. Não é fácil para mim. Kim rebateu com um pequeno sorriso. No curso de psicologia aprendi o respeito de Abraham Maslow e sua hierarquia das necessidades humanas. Acho que havia 5 níveis de necessidades, sendo o nível mais baixo a comida, a água, o teto, a segurança, a proteção e assim por diante. A enfermeira afastou-se do quadro antes de prosseguir. Se bem me lembro, a necessidade de nível mais baixo deve ser satisfeita antes da necessidade de níveis mais altos. Assim, se considerarmos os níveis mais baixos, suponho que pagar um salário justo, de dar os benefícios, satisfazer as necessidades de comida, água, teto, as necessidades de segunda camada, segurança, proteção, exigiria um ambiente de trabalho seguro justamente com o fornecimento de limites estabelecido de regras e padrões. Como disse Mião hoje cedo, Maslow afirma que estabelecer limites, regras e padrões é fundamental para satisfazer as necessidades de segurança e proteção. Isso nos leva a concluir que Maslow não era de jeito algum adepto às permissividades do país. A hierarquia de Maslow, humana, no topo, autorrealização, autoestima na sequência, pertencimento e amor, segurança e proteção, e comida, água e moradia na base. Continue, Kim, você está indo bem. Você está com a corda toda. Kim abriu um grande sorriso e continuou seu nervosismo desaparecendo aos poucos. De qualquer modo, uma vez atendidos os níveis básicos de necessidade, os sentimentos de pertencer à empresa, de estar sendo amado, tornar-se necessidades incentivadoras. Eu me lembro que isso inclui a necessidade de fazer parte de um grupo saudável, com relacionamento, acolhedores e saudáveis. Uma satisfação. Essas necessidades é um estímulo e vem de autoestima, que inclui a necessidade de sentir-se valorizado, tratado com respeito, apreciado, encorajado, tendo o seu trabalho reconhecido, premiado e assim por diante. Você está falando da necessidade de colo, disse o sargento. Vou terminar. A enfermeira continuou sorrindo. Uma vez satisfeitas as necessidades, e a necessidade passa a ser a de autorrealização, que muitos lutam para tentar definir. O que deduzi foi que autorrealizar-se torna-se o melhor que você mesmo ou é capaz de ser. Nem todos podem ser presidente da empresa ou o melhor aluno da sala, mas todo pode ser o melhor empregado, o melhor jogador, o melhor estudante, se possível. E compreendo corretamente que Simeão diz: líder deve incentivar e dar condições para que as pessoas se tornem melhor do que elas podem ser. Acho que Chuck da Reta Escavadeira jamais será presidente da companhia, mas podemos incentivá-lo para que ele seja o melhor operador possível da Reta Escavadeira. Seja como for, isso agora soa familiar, não é, Greg? O pregador riu. Não é esse o tema da canção do exército naqueles comerciais que nos leva à loucura? Vamos cantá-lo para Greg? Para terminar um dia, saímos pela porta marchando e cantando o jingle do exército que dizia que as pessoas têm que alcançar a própria excelência.